Alô amigos, alô minhas amigas, aquele abraço. A TV Litoral, a Rede Litoral de Televisão tem o prazer, a honra, o orgulho de trazer lideranças, pessoas que estão se submetendo às próximas eleições. E é importante, justamente neste exato momento, nestas lives, nesses programas que nós estamos fazendo com vários pré-candidatos, que todos vocês tenham uma noção exata e conheçam justamente estas pessoas que fazem a diferença nas suas comunidades. Estamos entrevistando, estamos conversando com vários líderes, várias pessoas, e hoje vamos trazer um jovem líder, um jovem com apenas 20 anos de idade, que está colocando também o seu nome como pré-candidato à vereança nas próximas eleições. Ele é natural de Rio Grande, do outro litoral, litoral sul. Ele é barbeiro, tem barbearia como uma profissão. Emanuel Eduardo Figueira da Rosa. É com ele que nós vamos conversar. Você vai conhecer um pouco mais dos seus projetos, as suas ideias, as suas iniciativas, o trabalho tão importante que ele vem realizando ao longo de muitos anos. Não tantos anos assim, pois ele tem 20 anos de idade. Mas já foi em 2017 presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Riachuelo, uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul, a maior escola do litoral norte gaúcho. É uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios, é um prazer muito grande conversar com você, Emanuel. Tudo bem, Emanuel? Tudo bom, tudo bom. Então, Ângelo Galhardo, agradeço a oportunidade, né? E a cada um que está assistindo aí, com certeza vai ser um programa que essa live vai agregar com certeza muito conhecimento a cada um. E eu me sinto honrado, né, de estar aqui participando, de ter você assistindo aí com a gente, como o nosso amigo aí falou, o Ângelo, né? Meu nome é Emanuel, tenho a minha página ali, Emanuel Rosa, né? E a gente vem fazendo esse trabalho aí junto, de estar perto, né? De estar perto do povo, dos estudantes. Eu, em 2017, fui presidente do Grêmio Estudantil, me candidatei, né? Lá naquela época, a época que ainda havia o parcelamento do salário dos professores, e como uma iniciativa dos próprios alunos, em 2017, os alunos ficaram revoltados com aquela situação, porque às vezes a gente sabia que tinha professores às vezes que não tinham nem dinheiro para transporte, mas mesmo assim davam um jeito para irem até lá e nos darem aula. Então o Grêmio Estudantil apoiou essa iniciativa dos alunos, né? Na época ali eu era presidente, então a gente foi lá, fez manifestação, ali no Riacho, na frente a gente parou a RS 407, todos os alunos saíram da escola, apoiaram também a ideia, a gente foi com cartaz, né? O nosso apresentador, nosso amigo Ângelo Galhardo, fez toda a cobertura, né? A Rádio Horizonte também teve presente. Mas para que isso? E não foi só os alunos da manhã, os alunos da tarde, da noite também apoiaram os professores. Mas para que a gente note que os problemas que até hoje ainda existem, não vêm de hoje. São problemas que já vêm há muito tempo. Mas eu creio e acredito nisso, que é a união que faz a força. Muito bem. Bom, as pessoas já podem mandar a sua pergunta, logicamente, aqui no nosso Face e também no Face do canal 6 da Rede Litoral de Televisão. E depois estaremos repercutindo isso, compartilhando, e mais perguntas poderão ser feitas. E é claro, mesmo que termine este momento, essa live, essa transmissão para os nossos telespectadores e internautas, você vai ser atendido pelo próprio Emanuel, que vai responder às indagações. E as perguntas já estão surgindo, Emanuel. Olha só, muitos jovens, inclusive, participando neste exato momento dessa live, desse programa. E as perguntas estão aqui sendo viabilizadas, repito, através online, né, dos nossos telespectadores e internautas. Manuel, com relação ao teu trabalho, à tua atividade, o que pretende o Emanuel quanto vereador? Qual a proposta do Emanuel com relação à vereança e principalmente com relação ao jovem, já que você tem 20 anos de idade apenas? Então, como
ele bem disse, né? Coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a vereador. E qual que é o principal, né? Qual que é o principal linha de trabalho que eu quero ter se for eleito assim? Vou fazer, é estar, né? Perto do povo. Porque eu acredito no seguinte, que se o político foi eleito pelo povo, né? E como o próprio nome diz, ele é um servidor público. Quer dizer, ele está ali para servir ao público, ao povo que o elegeu. Então, eu acredito piamente nisso, que se você foi eleito pelo povo, você tem que estar perto do povo, né? Nem que seja, por exemplo, pegar de 15 em 15 dias, ir lá num bairro, ver qual a necessidade daquele bairro. Porque caso você não saiba, você que está assistindo, a principal função do vereador é fiscalizar. É fiscalizar se a escola municipal está funcionando, se os hospitais municipais estão devidamente funcionando. Eu já ouvi reclamação de escolas e até creches que as crianças não tinham merenda. Às vezes, decentemente, não tinham merenda e a própria professora pedia, olha, traz merenda para cá, porque a escola está sem merenda. E às vezes escolas municipais, creches municipais. Então, como que o vereador vai ser um bom vereador? Quando ele estiver perto do povo, não só daqueles que votaram nele, porque o vereador não é vereador só dos eleitores dele, mas ele é vereador de Capão da Canoa, então da cidade inteira. Não é só do bairro A, do bairro B, do bairro C, não. Ele é da cidade inteira. E é nessa linha que a gente vai fazer a cidade melhor, ouvindo o povo e a necessidade dele. Porque se o vereador se elege e fica só dentro lá do gabinete dele, como é que ele vai saber a necessidade do povo se ele está longe do povo? O vereador tem que estar, não só o vereador, mas qualquer servidor público tem que estar perto de quem? Do público, do povo, porque é para isso que ele foi colocado lá. Nós temos saudações para vocês aqui, a diretora do Instituto Riachuelo, a professora Loreni Capa, te parabeniza, saudando também aí o Emanuel, felicidades na tua jornada, e alguns jovens estão indagando ainda, Emanuel. Manuel, com relação ao jovem, a perdição que está acontecendo atualmente. Gostaríamos que você falasse, porque você prega muito esta coisa do respeito aos pais, com respeito à pátria, com respeito às pessoas. E, lamentavelmente, não é isso que nós estamos vendo. Pergunta do Juarez Oliveira, residente no Guará, município de Xangri-Lá. Então, essa questão aí é muito importante. Qual a linha, né, da pessoa que colocou o nome à disposição? Você tem que ver quais são os ideais dela, quais são os valores dela. Falando de mim, de direita, conservador. E eu não tenho medo de expor isso. Eu não tenho medo de dizer quais são os meus valores e o que eu sigo. Entendeu? Eu tenho certeza que a grande maioria de Capão da Canoa também luta por esses 3 pilares, que é Deus, pátria e família. Isso, obviamente, é o que traz para nós a segurança e a gente vê também países que seguem essa mesma linha, como os Estados Unidos, vê que eles são desenvolvidos, e a gente vê também aqueles que seguem a linha da esquerda, né, como resultado a gente tem a Venezuela, Cuba e países assim, né? Então, a gente, em relação ao jovem, né, que o senhor tinha perguntado, eu estou aqui e coloquei à disposição para que a gente venha também a falar, inclusive fazendo essa live, para incentivar o jovem a se envolver com a política. Muitas pessoas antes da pandemia acreditavam que, bom, há quem diga, né, e talvez há quem dizia, que fale assim, pô, política não muda nada na minha vida, política nunca muda nada na minha vida, eu votei nulo. Bom, com a pandemia, o amigo, a amiga que está ouvindo, com certeza notou que a política muda sim, envolve muito sim a sua vida. Quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas se sentiram, como é que eu posso dizer, se sentiram sem ajuda devida, né? Justamente por quê? Por conta das decisões dos políticos, né? Às vezes muito radicais, e aí entra muita outra, se a gente entrar no assunto pandemia e a política em relação a isso, o assunto se estende muito. Mas voltando ao jovem, eu concordei em fazer essa live também para incentivar eles, né? Para que se envolvam. Não só eles, eu estou dizendo que eu também sou jovem, você vai ver aqui que estou um pouco nervoso e tal, mas eu coloquei à disposição, e você que é jovem, que está ouvindo, e até quem não é, né? Mas se você está ouvindo, o povo em si
O povo não está cego. O povo está vendo o que está acontecendo de errado. A gente está vendo. E esse é o recado que eu quero passar. Esse é o recado. Preste bem atenção. Se você aí é alguém que talvez tenha alguma autoridade, está agindo errado, você está agindo de uma maneira errada, olha, o povo não está mais assim. E não tá cego não. O povo está enxergando. Às vezes o que falta é o povo se unir. As pessoas que seguem o que é certo, as pessoas que são de direita, que seguem o que é certo, né? Se unirem e lutarem pelo que é correto. E é isso que a gente está fazendo. Não só os jovens, não vem representar só os jovens, não, é para representar o povo em si. As pessoas que seguem também essa ideologia, que estão vendo que tem muita coisa errada acontecendo e não estão acomodadas com isso. Muito bem, nós temos algumas perguntas que estão surgindo, já também através do celular, através do WhatsApp, os compartilhamentos, aqui um pouquinho mais, iniciam mais compartilhamentos também, mais salas que estão sendo abertas. Giovana Tomazini está ligada com a gente, pessoal aí de Farroupilha, de outros municípios também. Shangri-La participativa aqui com a Heloísa Mafalda. A Claudeci Santos também está nos acompanhando. Valdomiro Oliveira também nos acompanha nesse momento. Tem perguntas importantes aí para o Emanuel Eduardo. As pessoas podem passar para a gente aqui e nós estamos atendendo, né, Miranda de Castro, aqui as perguntas e fazendo essas perguntas posteriormente para ele, ok? Então as pessoas podem direcionar para a gente, para que a gente possa fazer as perguntas aqui para o Emanuel. A Patrícia Oliveira Medrado, ela reside em Capão da Canoa. Ângelo, sou moradora aqui do Capão Novo. Como é importante ter jovens assim, jovens diferenciados. Pergunte para eles sobre religião e sobre família, mais precisamente religião e família, Emanuel. Certo, então, minha amiga, a gente precisa, eu creio que todos nós precisamos, independentemente, ter fé, entendeu? A fé é um pilar importante para a vida de todos. E o que é fé? É a esperança, entendeu? A esperança em que virá tempos melhores. E de fato, só que não basta, como muito bem disse a Bíblia, né? A fé sem obras ela é morta. Não basta a gente ter fé que virão dias melhores, não basta a gente somente crer que virão dias melhores. A gente tem que agir a nossa fé em relação a isso. Sabe, em relação a mim, eu sou cristão, entendeu? Como eu falei, defendo esses 3 valores, Deus, pátria e família, bem como o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Mas em relação a isso, eu acredito que um dos pilares da vida do ser humano é a fé. Ele precisa disso. Porque o ser humano sem fé, ele não tem sonhos. Não há esperança para aquela pessoa que não tem fé. Agora, e a gente vê também que muito disso, alguns políticos, né, da esquerda, vamos abrir o verbo mesmo, da esquerda, querem tirar isso do jovem, querem tirar isso das pessoas, que é fé. Eles querem tirar isso de tudo que é jeito, tirar nas escolas, tirar das crianças, tirar. Porque a fé atrapalha a esquerda, atrapalha de implantarem as ideias comunistas deles, atrapalha. Agora, você que está ouvindo, que tem fé, assim como eu tenho, a gente tem que agir a nossa fé. Sabe, senhor gentilmente falando, né, porque além de apresentador, ele também foi meu professor, né, então a gente tem uma amizade, mas sabe, a gente vê, peraí, que deu um branco, mas sabe, senhor, infelizmente tem acontecido, né, disso, deles terem, oh meu Deus, infelizmente tem acontecido, entendeu, da esquerda tentar denegrir a imagem isso, de um trem. Essa pergunta que eu tô recebendo aqui, tem muitas pessoas perguntando e perguntaram sobre a questão da família, e é importante ver de um jovem isso. Está acontecendo aqui mesmo em Capão da Canoa e em outros municípios do litoral norte gaúcho, uma debandada de jovens que estão, lamentavelmente, segundo o interlocutor aqui que nos faz, que é o Paulo, também é teu parente, Paulo Figueira, realizando alguns atos ou algumas atividades contra as próprias famílias. E até gostaria que você explicasse um pouquinho mais, que o Figueira nos diz que seriam atos de esquerda, digamos assim, ferindo logicamente os interesses da direita.
Meu amigo, minha amiga, não é fácil. De fato, sabe, eu tenho um conceito muito simples para discernir. Talvez você está ouvindo nessa live aí, muito se falar sobre o que é direita, o que é esquerda. Você quer saber o que é esquerda, o que é direita? Tudo que é contra a vida, tudo que é contra os valores da vida é esquerda. Aquilo que protege os valores da vida é a direita. É isso. Agora, ele falou sobre a respeito dos atos dos jovens, né? Exatamente. Da esquerda. Exatamente. Então, o que a gente não pode deixar é com que isso se espalhe. Sabe, tudo entra aquela questão também sobre opção sexual e tal. Sabe, eu não sou contra. Se a pessoa escolheu, o problema é dela. Né? O problema é dela. Bom, cada um faz o que quer da vida, não é verdade? Agora, querer ensinar e passar isso, doutrinar as crianças a isso, aí eu já não concordo, né? Cada um tem sua vida e faz o que bem quiser dela. Agora, querer ensinar isso para os outros, isso que não, certamente a gente sabe que é contra até a própria natureza. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu tenho sim, é um conceito a respeito de tudo isso, a respeito desses temas. Acredito também que você que está assistindo tem um conceito também assim. Mas sabe, Sora, eu tinha me esquecido anteriormente, né? Tinha me dado um branco, mas agora eu lembrei do que eu iria falar. Eu ia colocar em relação para que a gente consiga obter a mudança em algo. Sabe, muita gente eu ouço falar nesse tempo aí que está muito, como é que eu posso dizer, muito louco, né? Esse período em relação ao governo federal, a gente está vendo uma briga, digamos assim, entre os poderes, né? Entre o STF, entre o executivo. Então, né, muito se ouve falar no artigo 1º da Constituição, que diz o quê? Que o poder emana do povo. Só que a gente tem que notar que na Constituição de fato está escrito isso. Mas na Constituição atualizada diz o quê? Que o poder emana do povo através de seus representantes devidamente eleitos. É isso que está escrito lá. Então, a gente, infelizmente, meu amigo, minha amiga, a gente, por mais que não esteja satisfeito, talvez com os nossos representantes, é a maioria que colocou eles lá. Então, a gente só vai conseguir obter a mudança, não só, às vezes a pessoa diz assim, bom, esse representante eu não concordo com ele, eu não votei nele. Tudo bem, mas você fez alguma coisa para que, você sabendo que ele era um mau político, você fez alguma coisa para que ele não chegasse lá? E esse bom político que você conhece, você compartilhou? Você conseguiu, lutou para isso? Então a gente só vai conseguir, mais uma vez, só vai conseguir a mudança se unindo, porque a união é que faz a força. Muito bem, mais perguntas estão surgindo e algumas colocações importantes também para você. Jorge Martins, ele é escritor e mais uma vez participa com a gente. Muito obrigado ao Jorge Martins, parabenizando esse jovem que é o Emanuel, 20 anos de idade. Jorge Martins, família humilde, pobre, não é? Perdeu a sua mãe cedo, o seu pai simplesmente o ignorou, foi morar com a sua avó, com a sua vovó, a vovó faleceu e ele acabou pedindo esmola na rua, acabou passando fome, necessidade e hoje é um dos grandes empresários que nós temos no Rio Grande do Sul, autor do livro O Meu Nome é Jorge. E ele está te perguntando aqui sobre a questão, a tua visão com relação aos carentes, ao bem-estar, à sociedade e agora a questão também do emprego. O que tu pensa com relação ao emprego? Certo, Jorge. Então, assim como a sua história, né, especificamente a do Jorge, né, mas a dele, assim como outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, com certeza o Jorge conseguiu mudar. Você conseguiu mudar porque você teve o quê? Fé. Você não desistiu dos seus sonhos, apesar da dificuldade, apesar de muitas situações estarem contra você, você não desistiu do seu sonho. E de fato a gente precisa, sim, ter ações comunitárias para incentivar pessoas que estejam como nessa situação. Pô, perdeu o pai, perdeu a mãe, às vezes a criança ali está perdida. E se não houver como é que eu posso dizer, uma intervenção, digamos, uma ação comunitária, uma ação social, para que dirija essa criança para o bom caminho, para que dirija ela, fale, ó, tem jeito sim para você, olha, tem jeito sim, não desista, eu sei que o momento é difícil, mas não desista, porque se as pessoas de bem não fizerem essa ação social, eu posso garantir para você que está me ouvindo, o mal, as pessoas do mau caminho, às vezes traficantes, bandidos, vão querer direcionar essa criança para o lado ruim, vão querer oferecer dinheiro fácil, que não vem com trabalho, com esforço, mas que vem
de maneira fácil, pegando dos outros e assim vai. Então a gente tem que evitar isso, a gente tem que chegar na frente da criminalidade. A gente tem que chegar e, através de uma ação social, seja qual for o grupo que se colocar à disposição, mas vamos criar, vamos organizar para que chegue e incentive essa criança, esse jovem a ter um futuro. E obviamente, né, se ele se dedicando, ele tendo fé, principalmente em si mesmo, tendo fé em si mesmo, esperança que ele vai fazer, ainda que a vida não esteja colaborando com ele vai fazer a vida dele mudar. É isso que a gente tem que passar para o jovem, é isso que a gente tem que passar para as crianças. Em relação ao emprego, com certeza incentivar, né, o comerciante, incentivar as pessoas a abrirem, quem sabe, o seu próprio comércio, porque às vezes, né, senhor, a gente ouve assim, pô, não tem emprego nenhum, né? Quantas pessoas se reinventaram no meio dessa pandemia? Pessoas que estavam até mal financeiramente, mas começaram a vender máscara, né? Começaram a fabricar máscara em casa, começaram a vender, conseguiram fazer através do WhatsApp, quem sabe vendendo lanche, fazendo teleentrega. Quer dizer, incentivar isso, incentivar quem sabe, abrir o próprio negócio, a tentar, a não ter medo de tentar, né? E para isso, mais uma vez, é necessário ter fé. Às vezes a gente olha muito para o cenário atual, estamos em crise, pandemia, e a gente não nega que isso existe, mas nós temos que ter essa visão, entendeu? De crescer, porque todo mundo quer isso, quer ter uma vida de qualidade, digna, né? E é isso que o povo quer, né? Obviamente. Bom, agora tem perguntas aqui cabeludas para você. Tá pronto para responder essas perguntas? Deixa eu tomar uma água aqui. Ele vai tomar uma água nesse momento e eu vou formular aqui a pergunta. Vai lá. O nome dela é Paula Santos. Certo. Sou residente em Capão da Canoa. Professor, acho que foi minha aluna, se não é? Participante do Riachuelo. Ele está falando sobre o jovem e está, aquela colocou, metendo o pau na esquerda. Pergunta para ele se lavagem cerebral acontece tanto na esquerda como na direita? Não seria um excesso? Qual o nome dela? Paula Santos. Paula Santos, certo, Paulo. Então, como eu falei, eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho sim um conceito. E cada um tem o direito de seguir o seu conceito. Cada um tem o direito de ver o que é melhor para a sua vida e seguir. Entende? Essa a minha política. Bom, eu sou de esquerda. Tudo bem, respeito você. Né? Respeito seu... Bom, você quer o respeito. Assim como você deve respeitar também a minha colocação. Bom, se você acha que é lavagem cerebral, né? O que eu posso fazer? Esses são o meu conceito, entendeu? Você pode ter o seu e cada um tem o seu, né? Como eu falei, entra o respeito. Você te respeito. Agora, respeite também as minhas colocações. Claro que em momento nenhum você, no seu argumento aí, me desrespeitou, né? Mas eu creio que essa é a resposta, tá? Perfeito. Aqui o Luiz Justo diz o seguinte: estamos vendo, como vimos nas faculdades, em São Paulo principalmente, Rio de Janeiro, em Brasília, uma série de reportagens falando sobre a sexualidade, não é? E mostrando inclusive crianças com os nus ditos artísticos, não é? O que você acha a respeito disso? Isso é cultura? Sinceramente, você que está me ouvindo, sabemos que isso não é cultura. Que isso não... Bom, quem sabe podemos dizer que é uma cultura, mas uma cultura muito errada. A gente sabe, bom, que isso traz muitos problemas. Entende? Por que a gente separa direita de esquerda? Isso é obviamente algo que a esquerda apoia. Para quê? Para que ensinar para crianças, deixar de ensinar as crianças a matemática ou português e começar a ensinar a sexualidade para as crianças? Qual seria o interesse da esquerda nisso? Porque as crianças não vão, elas são crianças, os hormônios ainda estão desenvolvendo o corpo delas. Não é hora para isso. Ah, mas a sociedade mudou, mas espera aí, o corpo humano mudou? Não mudou, cientificamente continua assim. É o mesmo padrão de crescimento, é assim. Os tempos podem ter mudado, mas o corpo e a natureza continuam. É isso que a gente tem que entender, é errado. Bom, a sexualidade, na hora certa, ele vai aprender ali com quando estiver na adolescência, ali, entrando na adolescência, ele vai aprender. Agora, ensinar para a escola a respeito de crianças e dizer que isso é arte, colocar como a gente viu, né? Quem não viu é só pesquisar. Pesquisa aí, hoje em dia tem
uma ferramenta muito legal chamada Tio Google. Né? Você pesquisa lá, ó, sobre a apresentação artística, né? Que estava ali o homem nu e as crianças apalpando os órgãos genitais. Isso é arte? Não é não. Né? E é isso que é contra esse tipo de coisa que eu e você que com certeza pensa como eu, vamos lutar contra. Agora, como mais uma vez eu reforço, não basta a gente lutar sozinho. A gente tem que buscar as outras pessoas que ainda estão em cima do muro, que não sabem quem acreditar e mostrar nossos ideais, compartilhar. Assim como você está compartilhando esse vídeo, você que concorda, está compartilhando esse vídeo, compartilhe também as suas ideias, os seus ideais com a pessoa próxima a você, com seus amigos, familiares. Jonas Dalcin, residente aqui no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa. Jonas Dalcin, conheço esse rapaz, é um grande jovem. Temos aqui também a colocação lá de Florianópolis, não é? Florianópolis enviando um alô todo especial para você também, não é? A Sandra Milidio, lá de Floripa, diz como é bom ver jovens assim. E o Jonas Dalcin tem uma colocação, depois de elogiar também, gostaria que ele falasse sobre a questão, olha só que interessante isso, a questão do jovem no esporte. Lamentavelmente, existe uma falha muito grande de alguns políticos com relação à juventude e ao esporte, o incentivo ao esporte, Jonas Dalcin. A pergunta está sendo feita dele para você, Manuel. Certo, então, Jonas, muito bem colocado. Sabe, eu costumo dizer que é o esporte que afasta o jovem das drogas, que afasta o jovem do mau caminho. Sabe por quê? Para pensar, qualquer esporte, não é só jogar bola, né? Qualquer ele que seja fazer uma musculação, seja jogar basquete, seja qual for o esporte, surf, snowboard, seja qual for o esporte, ele te ensina pilares, te ensina valores. Entre eles são a disciplina. Quer dizer, se você quer alguma coisa da vida, você vai ter que buscar, você vai ter que correr atrás daquilo, você vai ter que trabalhar para isso. Além da disciplina, te ensina também que há recompensas. Quer dizer, se você lutar, se esforçar, se dedicar, você vai ser recompensado, você vai ganhar ali, né, a medalha, você vai ganhar o troféu. E são valores que a gente leva para a vida inteira. E às vezes, muitas vezes, alguns políticos não veem o esporte dessa forma. Às vezes veem o esporte como uma perca de tempo. Né? Às vezes vai gastar dinheiro com isso e tal. Mas então, tem que ser incentivado sim. Porque muitos jovens vão para o mau caminho, porque às vezes não têm acesso ao esporte, ou não têm o incentivo necessário. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes cai entre nós, aqui pertinho, a gente sabe que muitas vezes o tráfico fica na porta da escola. Ele está lá, o traficante está lá com a balinha, com a droguinha, está lá, vendendo. E o jovem todo dia passa por lá. O esporte também vai ensinar o jovem a disciplina de saber dizer não para muita coisa. Porque ele sabe que se ele ir por determinado caminho, isso vai fazer mal para o organismo dele, vai fazer mal para ele, e na hora do vamos ver, digamos assim, vai acabar prejudicando a ele. Muito bem, Emanuel, o pessoal pode dirigir as perguntas para o Emanuel também, mesmo após essa participação, essa live aqui com a nossa rede Litoral de televisão. Estamos redescobrindo, trazendo jovens, pessoas da comunidade, idosos. A comunidade está participando e você está conhecendo um pouco mais, até respeitando o momento eleitoral, porque a gente sabe que daqui mais alguns dias, não é? Essas lives, esses trabalhos vão ter um pouco, sabe, vão ter uma observação toda especial. A Vivi Dutra faz a seguinte pergunta para você: associações de bairro, qual o teu pensamento com relação às associações de bairro, às entidades representativas? Entre elas, por uma que você já respondeu, ou seja, um grêmio estudantil. Muito importante. Essa é a principal frase, muito importante. Porque, como eu falei, se é meu viés de trabalho, que é também do nosso presidente, é estar perto do povo, infelizmente não tem como a gente conversar com todo mundo. Imagina Capão da Canoa, né? Claro, aqui é um vídeo que eu estou expondo as minhas ideias. Não estou dizendo, não estou fazendo aqui campanha eleitoral, não é nada disso. Estou expondo as minhas ideias e os meus conceitos, como eu poderia fazer em qualquer rede social, né? Mas, seguindo, é muito importante ter isso, porque como é que o político vai estar perto de todo mundo de determinado bairro? Vamos dizer aí, como por exemplo Santa Luzia.
como é que ele vai saber como que está o bairro inteiro? Se ele não passa o tempo inteiro ali, ainda que ele vá lá periodicamente, se tem um representante ali daquele bairro, esse representante vai passar para esse político o que está acontecendo. Olha, no meu bairro aconteceu isso, no meu bairro a escola aqui, como tem, por exemplo, ali perto do bairro Santa Luzia, ali o Cícero, ó, a escola tal, está com tal e tal problema. Ó, era para vir verba para isso, mas não está vindo. Entendeu? Então, o representante do bairro vai ser o responsável de passar os problemas desse bairro até nós, né? Até as pessoas que são os representantes da nossa cidade. Por isso é importante, porque imagina se fosse falar com todas as pessoas do determinado bairro A, de todas as pessoas do determinado bairro B. Agora, se há um representante do bairro A, um representante do bairro B, quem sabe, nem que seja mensalmente, reúne todos eles em uma reunião, ou até hoje em dia em pandemia, né? Quem sabe numa live, em uma chamada de vídeo, e converse, ouve o que está acontecendo, né? Porque, mais uma vez, o político é um servidor do povo, ele não entra lá, é errado isso, a gente vê que acontece, porque muitos entram para serem servidos, né? Para o povo servir a eles, e não para servirem ao povo, mas tem que ser o contrário, entendeu? Também aí entra da gente incentivar com que as escolas tenham um grêmio estudantil. Ora, eu comecei lá porque eu pensei assim, poxa, o grêmio estudantil ele representava os alunos diante da direção. Então, às vezes a direção queria uma coisa, mas os alunos, eu era o representante dos alunos. E naquela época também havia lá os representantes de turma. Cada um representava a turma. A gente reunia os representantes de turma e viu o que estava acontecendo. O que aquela turma, qual que eram as ambições daqueles alunos e tal. E assim a gente ficava sabendo. Então é uma organização necessária para que as coisas fluam do jeito que devem fluir. Perfeito. Esse aqui é professor, é colega, professor Igor Jacomin. Ele pergunta para você aí, como foi estudante do Instituto Riachuelo, o Igor Jacomin quer saber a tua opinião sobre a educação. Como está a educação em nosso país, em nosso município, em nossa região? E a pergunta que ele faz também é a seguinte: quais as mudanças, o que deveria continuar e o que deveria cortar na tua opinião? Então, a educação ela é muito, muito importante, né? O senhor, como professor, sabe a influência que o senhor tem sobre a vida dos alunos, né? E às vezes, em questão até educação, né, que a gente deve colocar, né, pontuar, é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, a gente tem alunos problemáticos, né? Tem alunos às vezes que vêm com problema de casa, que não são educados em casa, e às vezes o professor passa trabalho com aquilo. E esse aluno acaba até influenciando outros alunos. Então, é necessário sim ter uma assistência social, eu creio que dentro das escolas, para ajudar esses alunos. É necessário sim para quê? Para que, ainda que a gente pense assim, olha, a educação vem de casa, é verdade, mas às vezes há alunos, há pessoas, há jovens que não são educados em casa. E se a gente não pegar esse jovem que está na escola, que ainda está frequentando na escola, que está com problema, e não direcionar ele a um caminho bom, esse jovem logo para de estudar e entra no mundo das drogas, entra aí no mundo da criminalidade, e amanhã ou depois vai estar assaltando a mim e a você que está aí ouvindo. Então a gente tem que fazer enquanto a gente tem que intervir, digamos assim, enquanto ainda está sobre nosso alcance, né? Então, a respeito da educação, ela é essencial, né? Então, se a gente associar a educação ao esporte, né? Porque as duas coisas andam junto, principalmente quando é jovem. O jovem tem que ter alguma coisa para que ele se envolva, seja política, seja o esporte, né? Algo que dê a ele, né, aquele incentivo para ele continuar, né? Que envolva ele e a força dele, porque todo jovem tem uma força dentro de si. Então, às vezes ele pode direcionar essa força aos estudos, ao esporte, e assim ele se mantém longe do caminho que é errado. E com certeza a educação deve-se ter todo o incentivo à educação. Perfeito. O Wick, deve ter a tua idade, o Wick, né? Ele diz aqui, simplesmente pela forma com que ele escreve, não é? A gente anota, o pessoal pode mandar suas perguntinhas para a gente aqui. Ele pediu para você explicar melhor, não é? Ou colocar razões para se defender, olha aqui, ó, defender os medicamentos que, por sua vez, o presidente Bolsonaro
defende, não é? Justificar seria a melhor colocação então aí por parte do Emanuel. Emanuel, o que significa para ti, em outras palavras, esses medicamentos? Você é a favor ou é contra? Enfim, mesmo não sendo um profissional da área da saúde, mas o que você tem a dizer? Bom, então, a respeito disso, eu tenho visto... Bom, eu converso obviamente com as pessoas até pelo meu trabalho como barbeiro. Eu converso muito com os clientes, né? E eles me contam. Hoje especificamente, estava conversando com uma cliente que estava ali no salão de beleza, que eu tenho a barbearia ali, né? E tem o salão de beleza. E essa cliente estava falando, né? Que a tia dela, se não me engano, que era de Manaus, tinha pegado a mãe e a irmã dela, aliás, tinha pegado o Covid-19 e estavam mal, não chegaram nem a ir para o hospital, né? Mas se trataram em casa mesmo, ficaram em isolamento, né? Não estou incentivando isso, pelo amor de Deus, não vai agora dizer, bom, o cara está dizendo para mim não ir para o hospital, não é isso que eu estou dizendo, procure as orientações devidas, né? Mas isso, o que essa cliente estava me dizendo, que elas ficaram em casa e usaram a hidroxicloroquina, se não me engano, era esse o nome do medicamento, não usaram nem que é um coquetel, né? Eles usaram apenas um medicamento desse coquetel e se curaram, entendeu? E não é só não é o primeiro caso que eu ouço falar. O próprio presidente usou a hidroxicloroquina com cloroquina, o coquetel. Há inclusive municípios que distribuem esse coquetel e aonde foi distribuído são dados. As mortes foi onde teve menos mortes, né, mais pessoas curadas. Então, por conta disso, não só o que a gente ouve falar, não estou dizendo do que a gente ouve falar, estou dizendo do que eu converso com as pessoas e as pessoas me dizem assim, ela tomou os medicamentos, no caso a mãe dessa cliente e também a irmã dela, e se curaram fazendo uso desse medicamento. Agora, a gente ouve também falar muito das pessoas que não usaram esse medicamento e acabaram vindo a óbito. Aí a gente já entra na questão da pandemia, de ter muitos prefeitos e governantes, né, que a gente pode ver aí nos estados que se aproveitaram da pandemia para roubar dinheiro. A gente inclusive ouve muito falar de pessoas que morreram de outras doenças, né, e colocaram que foi o Covid-19. Muito bem, nós temos aqui muitas perguntas surgindo. A Aveline Viana faz a seguinte pergunta: como você iria atuar na gestão desses representantes de bairros? Como você iria atuar na gestão desses representantes de bairro? Como poderia resolver os problemas como a falta de educação da população relacionada ao lixo orgânico e seco, os animais soltos nas ruas? E na saúde, qual a sua visão sistemática de soluções? Então, minha amiga, realmente esses são problemas. Eu, pessoalmente, ando muito de bicicleta, né? E volta e meia tem um cachorro aí que quer pegar nossas pernas, né? E você que está assistindo, que também, como eu, anda de bicicleta, sabe que isso é um problema rotineiro, né? De cachorros soltos na rua, cão que tenta morder, às vezes até morde, machuca. Então, quem sabe a gente poderia, como eu falei, o vereador, né? O que ele faz é fiscalizar, né? Mas ele também consegue, às vezes, fazer coisas a mais através de emendas impositivas, né? Então, quem sabe montar uma proposta sobre uma carrocinha, um lugar onde abrigue os animais para que eles não fiquem soltos, né? Mas especificamente sobre a sua pergunta, né? Como eu atuaria em relação aos representantes de bairro? Seria isso, como eu havia falado antes, né? Unir eles, seja por chamada de vídeo ou pessoalmente, e ouvir o que está acontecendo, porque mais uma vez, como é que eu vou saber quais são os problemas da comunidade se eu estou longe da comunidade? Como é que eu vou saber qual é o problema do povo se eu estou longe do povo? Se eu fico no meu gabinete fechado e quando alguém me procura, eu não estou lá, né? Então tem que estar perto de vocês que voluntariamente, né, não estão sendo pagos por ninguém, voluntariamente estão fazendo um trabalho de estarem perto do bairro de vocês, de tomarem a responsabilidade de representar o povo e as pessoas daquele bairro, né? Eu ou qualquer outro vereador, eu ainda não sou vereador, né? Mas os vereadores, os políticos que não fazem um trabalho voluntário, são pagos por quem? Por mim, por você, através de nossos impostos. Então eles, quanto mais têm a responsabilidade de estarem perto do povo, né? Assim, então, e até parabenizar, né, a todos os representantes de bairro que estão aí nos ouvindo e também vendo a nossa live, participando, né? Parabenizar o trabalho de vocês, que são até, eu acho que muito pouco reconhecidos, né?
só a comunidade deles reconhece. Eu realmente desconheço algum vereador que foi lá e parabenizou. Olha, parabéns para você que está fazendo esse trabalho voluntário, mesmo sem estar sendo remunerado, você já está fazendo um trabalho voluntário de estar representando aí as pessoas do seu bairro. Muito bem, mais perguntas estão surgindo aí. A Mayra Terres, minha prima querida, Mayra, tudo bom, Mayra? Um beijo para você, aí no São Brás, pertinho do Campo Bonito, no município de Torres. Tá ligado com a gente aí? Olá, gostaria de saber o que fazer quando um filho está na escola e aí ele sofre preconceito através da professora, chamando por um apelido. E nesse caso, o apelido generaliza por todos os colegas que passam também a chamar ele por esse apelido. Então, minha amiga, aí eu também faço parte de uma ONG chamada ASF, Amor Sem Fronteiras, né? Essa ONG, através dela, a gente já estava com a ideia de entrar nas escolas, fazer palestras e tal, porque muitos dos problemas que a gente tem hoje na sociedade, como eu falei, como eu estava dizendo antes, um pouco antes, a gente, às vezes, a educação, infelizmente, tem que vir de casa, mas às vezes não vem. E aquele cidadão, aquele jovem que está ali, ele precisa de base, precisa ter saúde emocional, né? Emocional e saúde mental também. E essa saúde emocional e mental dos nossos jovens, das nossas crianças, tem que ser trabalhada onde? Na escola, né? Obviamente sem interromper as matérias e tal, mas tem que ser trabalhada. Antigamente eu lembro que a gente tinha muitas palestras antidrogas, né? Era incentivado que não se usasse drogas, mostravam até vídeos, fotos de pessoas que usaram drogas e os efeitos colaterais dela no corpo. E a gente ficava assim admirado, pensando, puxa, olha só, se eu usar vai ser assim. E quando vem aquele amigo, aquele coleguinha falando, tu não vai usar, a gente lembra daquelas imagens, se eu usar eu vou ficar que nem o fulano. Vai ouvir a história dele que fez a palestra, ele disse que começou assim e ferrou com a vida inteira dele, eu não vou usar. E nesse momento o jovem diz o quê? Olha, eu não quero. Mas hoje em dia não tem isso, às vezes, e pelo contrário, às vezes até há um incentivo para que se use drogas. Né? E entrando agora na sua pergunta, né, a respeito do bullying, isso também entra na parte de conscientização, né? De quê? Bom, se eu não gosto que fariam comigo, por que eu vou fazer com o outro? Né? Se eu vi que o fulaninho não gosta disso, por que eu vou fazer? Eu também não iria gostar se fizessem comigo. Mas é o quê? Incentivar no jovem uma saúde o quê? Mental, uma saúde mental e trabalhar em cima disso, né? Para que haja esse senso de se colocar no lugar do próximo, entendeu? De empatia, né? Ele não gosta, então se fosse comigo eu também não gostaria, então não vou fazer. Coisa que falta, isso sim eu chamaria de cultura. Perfeito. Vamos ver aqui. Patrícia Oliveira Ram pergunta para você com relação ao comércio, aos comerciantes. Ela é comerciante tanto quanto você. Você tem uma barbearia e ela tem um salão de beleza. Olha só, ela reside em Xangri-Lá. O pessoal de Xangri-Lá estão ligados com a gente. Então ela gostaria de saber, diante dessa pandemia, você acha certo fechar o comércio? Então, minha amiga, como você deve imaginar, você está perguntando porque você quer saber a resposta, mas você já deve imaginar qual a minha tendência, sendo de direita, a respeito desse tema, dessa questão. É óbvio que eu não concordo com o lockdown, né, com o chamado lockdown, que é fechar tudo. Se a gente vê os dados, a gente vê que isso não resolveu nada em lugar nenhum, né, porque uma hora ou outra vai ter que abrir o comércio. Pelo contrário, se a gente sabe que esse vírus, para mim é vírus chinês, né, o Covid-19, né, se a gente sabe que ele ataca diretamente a imunidade das pessoas, que é a saúde, como é que as pessoas com um comércio fechado, que é onde o comerciante tira o pão de cada dia, ele não vai poder ter esse dinheiro. Com pouco dinheiro ele se alimenta pouco também, ele se alimenta mal. Se alimentando mal, a imunidade baixa. Então ele estaria com mais probabilidade de pegar o tal do Covid-19, não é verdade? Então, por que não deixar o comerciante trabalhar, seguindo as recomendações? Muitos, a gente sabe que isso foi uma decisão, olhando para você, chegando até mais perto, a gente sabe que isso foi uma decisão do STF, que tirou o poder do executivo e passou o poder para os prefeitos e governantes. Muitos agiram como ditadores, como pequenos ditadores, né? A gente vê isso lá em São Paulo, a gente tem alguns casos aqui também, que fecharam tudo. E eu estava conversando com
o doutor Sérgio, um advogado da direita conservadora também, ele falou a respeito dos decretos, sempre vale o mais restritivo. Quer dizer, ainda que o governador tenha colocado um decreto que não seja tão restritivo, se o prefeito colocar um que tenha que fechar tudo e multe quem abrir o comércio, o que vale é sempre o mais restritivo, infelizmente. Mas, em relação a isso, eu não sou a favor. Se o prefeito, o governador foi eleito democraticamente, que seja democraticamente, ele reúne os comerciantes da sua cidade e tome uma decisão em cima junto com eles, entendeu? Pergunte para o comerciante, olha, você que é dono do salão de beleza, você que é dono de uma empresa, aí, vamos por aí, de uma livraria, né, de um bazar, você quer fechar a sua loja ou quer seguir as recomendações, colocar álcool gel, né, usar máscara, o que você prefere? Será que a nossa resposta como comerciante seria fecha tudo? Duvido muito, principalmente quem é autônomo, né? Porque quem é autônomo precisa trabalhar naquele dia para tirar o sustento daquele dia, porque se não trabalhar, infelizmente também não come. Olha, temos muitas perguntas aqui, uma já foi respondida aí, a própria Eveline perguntou qual o seu posicionamento sobre o Covid-19 relacionado à política, não é? Nós temos muita gente aqui, o Jair Dalpiaz está com a gente nos assistindo nesse momento, também empresário, Jair Dalpiaz, um grande abraço. Sonimari Rodrigues, olha só, professora, a Sonimari Rodrigues também está acompanhando aí a programação, a Elaine Biondo também está nos acompanhando, o Jorge Oliveira também nos acompanha, Cláudio Botega, parabéns a este jovem, Maurício Conrad, também está assistindo, Paulino Talavis, nos acompanhando nesse momento, e também o Ayrton Carvalho. Boa noite, amigo Ângelo, parabéns, estamos ligados, como é bom ver um jovem falar desta forma. Estou muito feliz com o município de Capão da Canoa. Moro distante, mas voto nesta cidade. Olha aí, ó. De repente já tem mais um eleitor aí no pré-candidato à vereança. Outros jovens estão participando dessa jornada. Você está fazendo alguma promoção? Como é que vai ser? Agora é a pergunta que o pessoal faz e também eu estou irmanado tentando resumir essas perguntas todas nesse sentido. Como é que tu vai te organizar, Emanuel, justamente para as eleições? Vai ser um trabalho mais ligado a virtual? Vai ter alguma participação com o pessoal de máscara? Como é que vai ser o teu trabalho, a trajetória nessas eleições? Eu creio que será, né? Os dois, né? À medida do possível, pessoalmente, mas com certeza será muito mais virtualmente. Assim como você que está participando, que está ouvindo, que está compartilhando, você está sabendo através dessa live, me conhecendo, né? Eu também estou conhecendo você através dos comentários, a gente está vendo aí, e com certeza, talvez mande solicitação de amizade, quem quiser seguir minha página ali, Emanuel Rosa, né? Tem a página de figura pública, tem o meu perfil pessoal também, Emanuel Eduardo F. da Rosa, você pode mandar solicitação ali também, para conhecer, né? Você está me conhecendo os meus ideais, os meus valores, que não são só meus, né? Mas são nossos, é do povo brasileiro, isso foi provado nas urnas, quando elegemos o nosso presidente, que a maioria do povo brasileiro tem sim um ideal, uma ideologia com valores cristãos, com valores, sim, da direita. Então, com certeza vai ser mais em cima virtual, né? E também pessoalmente, obviamente, quando assim for necessário. Olha só, nós temos aqui nesse momento a Foco, através do Meet, da Agrotur, a NET e a INB informando. Isso é importante, são dados estatísticos, não é? Neste exato momento, tá, pessoal? 240 salas abertas. Dessas 240, média de 25 pessoas por sala te assistindo neste momento. O que é a tecnologia? Essas informações eu agradeço aí ao do Meet, da Agrotur, a INB e a NET. E hoje nós temos aí no sábado, no momento em que talvez você já tenha assistido a programação do final de semana, às 21 horas, uma festa italiana. Muita gente concebe essas festas, olha, é incrível, o que está acontecendo? Festa no meio de pandemia, o pessoal tá da televisão, tá maluco. Esses dias uma senhora falou alguma coisa nesse sentido, mas a gente sempre fala que é um evento virtual, temático, interativo, e hoje
mais do que nunca na festa italiana altamente cultural. O que você entende por cultura? Emanuel, é a pergunta que nós estamos fazendo. Como fazer cultura depois quanto vereador? Esta é a pergunta. O que o vereador vai incentivar a cultura através de promoções? Que tipo de promoções são essas? Então, tudo vai do incentivo. O vereador, como você bem deve saber, eu deixei claro aqui, a principal função dele é fiscalizar. Obviamente não vai resolver todos os problemas que existem, né? Mas o que... Bom, eu não posso falar, eu tenho que tomar cuidado, porque senão vão dizer que eu já estou, né, fazendo campanha eleitoral, mas não é isso. Mas como você perguntou, vamos focar na sua pergunta. Existe, sim, dois tipos de cultura. Eu classifico assim, que existem dois tipos de cultura. A cultura do bem e existe aquela cultura do mal também. Existe essa separação. Ambas são culturas. Sim, existe sim uma cultura do bem, uma cultura que incentiva, né, a família, incentiva o jovem a empreender, incentiva o jovem a correr atrás de seus sonhos, mas existe também aquela cultura do mal, aquela cultura que incentiva o jovem a ir para o mundo das drogas, aquela cultura que incentiva o jovem a não querer nada na vida, pensar depois. Existe sim esse tipo de cultura. Agora, o que deve ganhar incentivo é isso, mais uma vez, que a gente tem que... Eu peço a você que note quais são o viés ideológico, político dos futuros representantes, se são de direita ou de esquerda. Porque a direita, ela incentiva uma determinada cultura, cultura do bem. A esquerda já incentiva uma outro tipo de cultura, uma cultura que a gente tem visto, que não tem trago benefícios para a sociedade, tem trago sim problemas. A gente tem até aquele pessoal lá do Boulos, né, de invadir terra, de invadir terreno, e por aí vai outros determinados tipos de culturas que, infelizmente, a gente sabe que não agregam a nenhum tipo de sociedade. Muito bem, nós estamos praticamente sobre a hora e a gente quer te agradecer esse exato momento. Poderíamos voltar, logicamente, logo em seguida, se bem que nós temos aí contagem regressiva para essas datas, não é tão importantes, mas aqui na TV Litoral, no canal 6, na rede Litoral de Televisão, nessas lives que nós estamos fazendo, muitas perguntas são colocadas e, é claro, pode colocar nessa mesma live, mesmo que tenha passado já o momento, não é, que ele vai responder, ele vai atender a estas colocações. O pessoal quer saber, é importante colocar o teu telefone, o telefone celular do Emanuel e também o endereço aonde encontrar o Emanuel. Por exemplo, a sua empresa, como bom barbeiro, não é? Está lá à disposição para fazer a barba, não é? Cabelo. Eu não é o meu caso, mas tudo bem, não é? De repente, vamos lá fazer uma paradinha aqui, outra aí. Emanuel, ao mesmo tempo, gostaria que você colocasse o teu telefone, o endereço, enfim, o teu trabalho e as considerações finais aqui neste programa todo especial com você. Então, primeiramente agradecer a você que assistiu a nossa live. Como você viu, né, apesar de ser jovem, eu me atrapalhei um pouco aí, me enrolei, tem partes aí que deu branco, mas mais uma vez eu me coloquei à disposição com esse pensamento, com esse valor, se amanhã, se Deus assim permitir, ser político, ser um vereador, não de ser servido pelo povo, mas de trabalhar pelo povo, né? E principalmente, isso também vai da gente de mudar o pensamento de muitas pessoas que às vezes não entenderam isso, que a gente tem sim o direito de cobrar do nosso representante que faça o que ele falou que ia se esforçar para fazer, né? A gente tem esse direito de cobrar isso dele. Ora, você falou que ia fazer tal coisa, você disse que ia se esforçar para fazer tal coisa. O que você está fazendo para que isso aconteça? Você nem vai mais no bairro, você só foi lá para pedir voto. E muita gente vê disso, né? Daquela velha política de, toma aqui uma cesta básica e tu vota em mim, toma aqui uma dentadura, um botijão de gás. Mas não faça isso, porque se você se corrompe ali, quando o político faz isso, ele já está corrompendo, já é um político corrupto. E se ele talvez até você tenha um benefício temporário, uma cesta básica, um botijão de gás, é verdade. Mas se ele ganhar, ele vai ficar 4 anos lá. 4 anos em que você vai ser o maior prejudicado. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Em relação às considerações finais, né? Como eu falei, a minha página, eu convido você a seguir, é Emanuel Rosa, ali tem a minha vida
como figura pública, meu Facebook pessoal é Manuel Eduardo F. da Rosa. Agradeço mais uma vez a cada um que está assistindo e peço que dê o seu like, né, compartilhe também, você que obviamente, né, se identifica aí com os valores, que está apoiando, né, a gente. Então, e se você pensa diferente, eu quero deixar bem claro aqui, não tenho nada contra você, entendeu? Eu posso até discordar, talvez eu tenha algo contra o que você defende, mas isso é normal, é o que nos faz ser o ser humano. Cada um de nós é um indivíduo que tem pensamentos diferentes, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que brigar, não, nada disso, certo? Então, eu devo respeito ao seu pensamento, como você também deve respeito, digamos assim, à minha pessoa, eu devo respeito à sua pessoa também. Tá certo, e com esse momento nós encerramos a nossa participação, trazendo hoje aqui esse jovem de 20 anos de idade, o Emanuel. Continue participando, continue com a gente, responda as indagações, faça pergunta, participe, colabore, interaja com a gente também. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima edição.